Paulo, ele era um homem de confiança do Sinédrio. Ele tinha cartas de autorização para matar tanto os homens quanto as mulheres que seguissem a Jesus Cristo. Saulo, ele era fariseu, ele era um cidadão romano, ele era letrado, instruído e toda a sabedoria na época. Era um homem culto. 1/4 de todo o evangelho do Novo Testamento que nós lemos hoje foi escrito por Paulo. E Paulo era fariseu, nascido numa família de fariseu, e seguia esses caminhos, tanto que ele é levado a Jerusalém para ser instruído aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da lei, para seguir aquilo que ele então conhecia sobre Deus. E nessa busca de servir a Deus, de honrar a Deus, como aqui o apóstolo Estevão nos ministrou, a nossa alegria de honrar a quem nós servimos. Ele pega cartas e ele, a cavalo, vai em direção a um caminho de morte. Quantos de nós estávamos perdidos, às vezes indo de maneira acelerada, num caminho de morte, de perdição, de dor, até que é linda a experiência que Paulo tem em Atos 9, porque Paulo, ao contrário dos 12 discípulos, não foi escolhido pessoalmente por Deus para andar com Jesus Cristo. Ele não participou fisicamente do ministério de Jesus Cristo, mas por causa da sua busca e da perseguição, ele é alcançado e ele é chamado, e ele é tirado, como a palavra nos promete em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Apocalipse diz que a face do nosso Deus, ela brilha mais do que o sol. E naquele dia, em que ele estava ali, se levantando para novamente matar, depois de já ter sido aquele que motivou e aprovou a morte de Estevão, o Senhor interfere naquele caminho de morte. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Às vezes Satanás te colocou depressa em rumo a uma destruição pessoal, familiar, dos teus sonhos, colocando aquilo que são ameaças de morte, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor nos prometeu: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que vida miserável que Paulo vivia. A vida de Paulo era viver para tirar a vida daqueles que estavam no caminho. É um espírito maligno que se levanta contra uma convicção de fé, mas ninguém pode tocar no ungido de Deus. E quando Paulo foi em direção ao profeta que estava ali, àquela comunidade de fé que buscava e que então acreditavam que Jesus Cristo sim é o caminho, a verdade e a vida, e andavam por esse caminho, por isso eles eram chamados de aqueles do caminho. A boa notícia é que você também é chamado nos dias de hoje, aquele do caminho. Sabe por quê? Quem anda por esse caminho não erra. Até o louco, se andar por ele, não vai errar. Quando nós descobrimos que Jesus não é um ponto, nenhuma experiência, mas ele é uma caminhada. Uma caminhada que eu vi na vida dos meus pais, uma caminhada que se estende para a minha vida, uma caminhada que ela não vai acabar nunca mais, ela só vai continuar até a volta de Jesus Cristo. A gente vai caminhando por esse caminho, e ao caminhar por esse caminho, nós somos transformados à imagem e à semelhança do nosso Salvador.
E quando nós temos um encontro com a luz, que é Jesus Cristo, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é escuridão, não pode mais determinar o teu destino. Em nome de Jesus, tudo que foi determinado na tua vida por causa da morte, por causa das decepções, hoje o Senhor vai te impactar com a luz da vida, o nosso Salvador. Quando você estiver sem caminho, olha para essa luz, olha para Jesus. Eu tive uma grande experiência no nascimento do meu filho caçula, do meu quarto filho Benjamim. Algo muito impressionante. Eu apresentei diante de Deus a vida do bem, e Deus, de maneira sobrenatural, me permitiu ser mãe. No dia do parto, eu tive uma hemorragia, e os médicos disseram que eu estava correndo risco de vida. Eu fechei a porta do banheiro, e eu vi uma luz que invadiu aquele quarto, e toda sentença de morte caiu por terra. E a hora que eu vi aquela luz, Jesus Cristo entrando por aquele quarto, eu sabia que eu estava curada e que meu filho ia estar saudável e perfeito, porque aonde a luz do Senhor chega, a morte não pode prevalecer. E aleluia! E eu declaro isso sobre a tua vida. Aonde pessoas disseram que o teu casamento vai acabar, que você não vai ter saúde para mais um mês, que você não vai continuar, que você não vai ter nada nem ninguém. Eu estava aqui vendo essa querida que ela me testemunhou, e não só ela foi curada de câncer, levanta a mão para a igreja te ver, mas ela também estava debaixo de vergonha, morando no quintal de uma outra pessoa. Mas um dia a luz entrou na vida dela, ela foi curada, ela mora no apartamento dos sonhos. Mais do que isso, ela sabe onde buscar a direção dela, e Deus mudou completamente a vida de Paulo. No dia que ele saiu em direção a Damasco e falou: eu vou matar, Deus entrou com essa luz e falou: de hoje em diante, você vai salvar vidas no nome de Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. É o dia que a gente fala: hoje eu não vou mais viver, e Deus fala: você vai experimentar o que é ter uma vida abundante em Jesus. Ai, de hoje eu não passo. E quando você se depara com as suas limitações, ou com os teus enganos, as manipulações e as ameaças do inferno, Deus apresenta o ilimitado e o sobrenatural de um Deus de amor. E quando a luz do Senhor se manifesta a nós, acontecem 3 marcas, que depois todas as cartas de Paulo se revelam através dessas marcas, que ele não recebeu de ninguém. Não teve pai que o instruiu, não teve amigos que o levaram a Jesus, mas a luz de Jesus o alcançou aonde ele estava. Da mesma maneira que um dia Jesus te alcançou aonde você estava, assim Jesus vai alcançar cada um dos seus amados e dos seus queridos, aonde ele estiver. Porque a gente precisa se lembrar que quando Jesus ressuscitou ou foi crucificado na cruz, houve grandes trevas, o véu se rompeu. Aonde estava o silêncio? Aonde estava Jesus? Ele foi até o inferno. O reino das trevas pegou a chave das mãos de Satanás e falou: agora nada mais pode vencer um filho de Deus. Na tua vida só vai se manifestar aquilo que é a vontade de Deus, a vontade soberana do nosso Senhor. E as 3 coisas que aconteceram na vida de Paulo, eu profetizo que nesse segundo semestre vai acontecer na tua vida de maneira sobrenatural. Sobrenatural. A primeira coisa que aconteceu com Paulo, ele viveu uma transformação no corpo dele. Ele viveu uma transformação de comportamentos dele. Aquele que era um homem insensível,
perseguidor, cruel, assassino, ele é transformado no corpo dele. Ele é completamente feito uma nova criatura. E ele entende então que Satanás, que quer dizer o acusador, não tem mais poder de trazer nenhum peso de acusação. E eu quero te dizer nessa noite, muitas vezes Satanás quer trazer o teu passado como acusador, mas Paulo escreveu, e o Senhor determinou: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Colossenses 3:5, Paulo então fala: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é idolatria. A gente sabe que a nossa carne, ela se inclina para a carne, mas porque você está aqui nessa noite, e você veio fortalecer o teu espírito, você não vai sair daqui andando na carne, você vai sair daqui andando nas asas do Espírito Santo de Deus, porque Paulo entendeu as maiores revelações do reino de Deus, e ele fala: anda no Espírito, e jamais você vai cumprir a concupiscência da carne. O que aconteceu quando Paulo abre os olhos dele? Depois de estar 3 dias sem comer, sem beber, atos proféticos, quinta-feira tem encerramento do jejum. Creia no poder do jejum. Deus coloca ali Paulo debaixo de um jejum espiritual. Para quê? Para que morresse o velho homem e renascesse, não mais Saulo, mas agora Paulo, servo de Jesus Cristo. Deus hoje está fazendo com que você renasça de uma nova maneira que você ainda não conhece, de uma nova forma que você ainda não experimentou. E quando ele renasce, o que acontece imediatamente na vida de Paulo, igreja? Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida: você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. A tua casa vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Os seus filhos vão ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E o Senhor então tira Paulo daquela escravidão, daquele ódio, daquela rebeldia, daquela mágoa, daquela tristeza. E Paulo então, transformado, começa, batizado, a servir o amor de Jesus Cristo. E Romanos 6,4 ele fala: pois somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo sejamos ressuscitados dentre os mortos, para a glória do Pai. E assim também andemos nós em novidade de vida. Você vai ter novas experiências com Deus. Deus vai gerar novidade de vida. Você não vai viver essa semana da maneira que você vem vivendo. Deus vai colocar um sentimento novo, uma novidade. Existia uma nova maneira, porque agora Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele homem odioso, assassino, escreve então em 1 Coríntios 13, o texto mais lindo que eu conheço sobre o amor. Ele escreve: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada eu valeria. Ainda que eu entregue todos os meus bens em favor dos pobres, se eu não tivesse amor, eu nada valeria. E aí ele define aquilo que ele descobriu através do amor de Deus que o alcançou. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses.
O amor não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero te dizer, meu irmão, você é amado do Deus vivo. E o dia que você entender o quanto você é amado, o quanto o Senhor quer que a luz dele seja derramada nas tuas trevas, como Davi fala, derrama a luz nas minhas trevas, e com o meu Deus eu salto muralhas, porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Paulo então não vivia mais debaixo do medo, mas ele passou a viver uma vida guiado e conduzido pelo amor de Deus, que cobre a multidão dos pecados, que aniquila todo o peso de morte. O amor que é mais forte do que a morte. Que amor é esse? É o amor do teu Deus pela tua vida. É o amor do teu Deus pelo teu futuro. A segunda marca de alguém que enxergou a luz é que existe uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma transformação completa da sua mente. O Senhor quer tocar a tua mente nessa noite. O Senhor vai agir em todas as esferas da tua vida, porque Ele é o Deus Criador, e Ele salva a nossa alma da morte eterna. Mas Ele também quer que você viva hoje a vida que Ele como Pai planejou para você. E Paulo então, marcado por essa luz, entende, escreve aos Romanos: rogo-vos, irmãos, que pela misericórdia de Deus, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Cada vez que você vem ao culto, o teu corpo é um sacrifício vivo. Cada vez que você fala, eu não vou pagar o mal com o mal, mas eu vou pagar o mal com o bem, o teu corpo é um sacrifício vivo. Cada vez que te ofendem e você entende o que é dar a outra face, é deixar que Deus te justifique, a tua vida é um sacrifício vivo. Cada vez que mesmo ferido você continua crendo, a tua fé te justifica, a tua fé é um sacrifício vivo. E Paulo então fala: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu declaro sobre a tua vida que você não vai viver vontade nenhuma, nem a tua, nem a dos homens, mas você vai viver apenas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como eu vou viver? Entendendo o que Jesus explicou em Mateus 6. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luz. Mas se os teus olhos forem maus, você vai estar nas trevas. Que grandes trevas vão ser quando a gente recebe essa transformação na mente. A gente acorda no dia seguinte, não desanimado porque a gente tem problema, mas na convicção que Deus não prova ninguém além daquilo que a gente pode suportar. E se Deus está te dando uma grande provação, é que Ele está te dizendo: mulher valente, Deus é contigo, você tem livramento do Senhor. Homem invencível, você é valente, Deus é contigo, você tem livramento do Senhor. O que são as provações que Deus permite a gente viver? É o lugar aonde Deus vai se revelar a você. É o lugar aonde você vai ter experiências com a luz de Deus. E você vai começar a enxergar a tua casa, o teu futuro, a tua vida, através da mente de Cristo. Esse texto é muito forte. E eu quero que nós leiamos juntos. 1 Coríntios 2:12. Leia em voz alta junto comigo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Quem aqui tem o Espírito de Deus?
Aleluia, Senhor. Tudo que não vem de Deus, tira da minha vida, em nome de Jesus. Para que a gente recebeu? Para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana. Não está em livro nenhum a história que Deus vai escrever na tua vida, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Presta atenção, leia em voz alta comigo. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Levanta a tua mão bem alto e declara com todo o teu coração: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito, que não é o Espírito que está no mundo, é o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar todas as coisas. E a unção de Deus sobre a tua vida vai quebrar todo jugo da religiosidade, todo jugo da cegueira espiritual, porque hoje o Senhor está tirando as escamas dos teus olhos, que é a terceira marca daquele que se encontra com a luz de Jesus Cristo. A terceira marca é: coloca a mão nos teus olhos e fala: Senhor, abre os meus olhos, aquilo que eu não consigo enxergar, aquilo que eu não consigo ver solução, aquilo que tem me feito respirar ameaças, preocupações. Eu te peço hoje, luz da vida, Pai das luzes, abra os meus olhos para que eu veja. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais nessa noite. Você está enxergando pela fé? Fecha os teus olhos e enxerga pela fé o que Deus vai fazer nesse segundo semestre na tua vida. Fecha os teus olhos e enxerga, porque algo que eu aprendi com o meu pai: muitas vezes o inimigo quer projetar um futuro de destruição, porque ele tem 3 poderes, e a gente precisa conhecer os poderes do inferno. Quais são os poderes do inferno? Ele veio para matar, e muitas vezes o diabo quer que nós enxerguemos apenas o cenário que ele pode construir nas nossas vidas. Mas algo que eu aprendi com o apóstolo Estevão: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Se você está enfermo, se imagine curado. Se você está triste, se imagine alegre. Se você está passando por uma provação financeira, se imagine liberto disso. Se você está passando por uma dificuldade de relacionamentos, imagine o Senhor curando os seus relacionamentos. Deixe o Senhor projetar o que Paulo depois tão bem define em Hebreus 11:1. Bispo, eu estou vindo na igreja, eu não estou enxergando nada. Está certinho. Porque se você estivesse enxergando, não era fé. É ou não é? Fé é Hebreus 11:1. Fé é certeza daquilo que eu espero e convicção daquilo que eu não estou vendo. Oh, que o Senhor enche o teu coração de fé nessa noite, querido. Que você tenha uma fé restaurada nessa noite. Que quando a luz passar no teu caminho, na oração que nós vamos fazer, e se o Senhor disser: seja feita conforme a tua fé, seja um impacto tão grande, que tudo aquilo que está em hemorragia, em morte, seja estancado pelo poder da luz da vida que há em Jesus Cristo. Paulo então começa a enxergar quem ele era em Deus. E quem era Paulo em Deus?
Paulo era aquele que é fiel à visão que Deus deu. Quem aqui enxergou em Deus um futuro diferente do que você vivia? Levanta a tua mão. Amém? Quando te perseguirem por isso, quando quiserem que você deixe de enxergar, você vai responder como Paulo diante do rei Agripa. Porque o rei Agripa conhecia Paulo, sabia que ele era cidadão romano. Ele falou: eu quero então interrogar a Paulo. E quando ele fala: Paulo, o que aconteceu com você? É um texto lindíssimo que eu recomendo que você leia ele inteiro na tua casa, Atos 20. Mas ele fala, Atos 26, 19. Ele fala: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Em nome de Jesus, seja fiel à visão que Deus te deu. Deus te deu uma visão de renascer. Deus não te colocou na renascer por acaso. Deus te trouxe para renascer porque Ele quer que você enxergue que tudo aquilo que está morto vai ressuscitar. Porque o Deus que fala para o vale de ossos secos é o Deus que um dia nos constituiu como visão. Porque Ele restaura todas as coisas, Ele faz novas todas as coisas. E Paulo, mesmo na iminência de perder a tua vida, ele falou: mesmo perdendo a minha vida, eu continuo fiel à visão que Deus me deu. Em nome de Jesus, querido, olha para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você olhar para a direita, você vai cair na comparação, você vai desanimar. Se você olhar para a esquerda, você vai cair no medo, você vai recuar. Mas enquanto você olhar para Jesus Cristo, você vai cumprir toda a boa vontade de Deus na tua vida, porque essa é a vontade do Pai para os teus filhos, é a vontade de Jesus Cristo. Quando Ele faz a oração, uma das mais lindas da palavra de Deus para mim, quando Ele fala: Senhor, Ele está no Getsemane, e Ele está suando sangue. É um efeito comprovado pela ciência, quando a dor humana chega no seu limite. Ele sabia que ele ia passar por muito sofrimento. E ele faz uma oração, nos ensinando a ser fiel à visão que Deus nos deu. E ele ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Eu declaro sobre a tua vida: seja feita a vontade de Deus. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos: seja feita a vontade de Deus. Eu declaro sobre a nossa igreja, o nosso futuro: seja feita a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus vai cooperar para um futuro de bênçãos que Deus já determinou no teu futuro.